ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Liminar afasta Givancir Oliveira da presidência do Sindicato dos Rodoviários e trabalhadores fazem protesto no centro de Manaus. Motoristas são obrigados a abandonar os ônibus. Depois da Constantino Neri Grande Circular, agora a Zona Norte vai receber plataformas do BRS. Motorista perde controle do carro e invade escola no Japim, Zona Sul de Manaus. Já no Cidade de Deus, Zona Norte, homem armado faz a mãe refém e ela não registra boletim de ocorrência. Quarteto é preso acusado de tráfico de drogas no Armando Mendes. E ainda a expectativa para o confronto entre Tubarão e Peixe, Princesa dos Solimões e Santos, logo mais na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A guerra dentro do Sindicato dos Rodoviários de Manaus continua. Hoje o presidente Givancir Oliveira foi afastado do cargo depois de uma liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho. A ordem judicial foi cumprida por volta das 10 horas da manhã. Givancir Oliveira recebeu o documento na sede do sindicato na zona centro-sul de Manaus e disse que vai recorrer da decisão. Vergonha para o Poder Judiciário. Um juiz denegrindo a imagem de todo o Poder Judiciário. Vamos recorrer dessa atrocidade. Isso aqui foi uma armação de documentos que mostraram para o magistrado não sei como deu, não sei se leu, porque não cabe, porque já é uma decisão do tribunal. A liminar exige a prestação de contas dos últimos anos em que o presidente esteve à frente do sindicato. Toda a diretoria, incluindo os irmãos de Givancir, Josildo e Jaildo, foi afastada. Para os rodoviários, um dos motivos da liminar pode ter sido a paralisação dessa quarta-feira, que prejudicou cerca de 450 mil pessoas aqui na capital. O sindicato vai ser comandado por uma junta governista. O novo presidente falou das paralisações e da atuação do sindicato nesses movimentos. Essas paralisações elas são feitas por meia dúzia de pessoas. Na verdade, digamos aí 50 pessoas que são ligadas à família do Oliveira, comandada pelo seu Givancir, que sabemos que é o maior baderneiro dessa cidade a nível de sistema de transporte coletivo, e a sociedade já não aguenta mais, os trabalhadores também não aguentam mais. Agora, quando eles vão para as empresas, para as garagens, eles atravessam o ônibus e impedem que os demais saiam. É só isso, não precisa de muita gente, só precisa de 2 trabalhadores para fazer isso. Por enquanto, a junta assume de forma provisória e o sindicato tem 180 dias para uma nova eleição. Givancir foi eleito em 2013 com quase 95% dos votos da categoria. E essa decisão judicial de afastar Givancir do cargo provocou uma confusão no início da tarde no centro de Manaus. Muitos rodoviários protestaram contra a determinação e alguns motoristas foram obrigados a abandonar os ônibus. A indignação estava na boca de quem depende dos coletivos. A paralisação começou por volta de 2 da tarde, nas avenidas 7 de Setembro, Eduardo Ribeiro e Rua Epaminondas, no centro. Segundo os usuários que estavam em um dos coletivos, os homens entraram nos ônibus e retiraram as chaves, impossibilitando a saída dos motoristas. Tá parado aí, ó, tomaram a chave do carro e tudo. O ato teria sido causado por membros do Sindicato dos Rodoviários, que não aceitam a decisão do TRT em retirar a atual diretoria, acusada de irregularidades. Adentraram no ônibus e chegaram junto ao motorista dizendo que queriam uma informação. Ele se abaixou para pedir a informação, mas arrancando a chave. Quem voltava para casa ficou prejudicado. A gente também é pai de família, senhoras grávidas, muitas pessoas que desceram dos ônibus aí, agoniado, muita gente passou mal por conta da greve dos ônibus. Agora quem quer ir para casa de quê? A lotação de táxi aí cobra absurda aí. Outro tumulto começou a se formar em frente ao antigo terminal do centro, quando populares tentaram fechar a rua.
paralisação terminou por volta das 3 horas da tarde, quando as 120 linhas de ônibus que passam pelo centro voltaram a circular normalmente. Nos bairros, os ônibus que estavam parados também voltaram a circular. Eles estavam estacionados para que não houvesse depredações. Mesmo assim, 2 deles foram atingidos. A situação é insustentável, ninguém aguenta mais, né? Vamos ao centro da cidade agora, ao vivo, ver como é que está a situação lá. Nosso repórter José Carlos Amorim está lá no terminal da Matriz. Boa noite, José. A população pode voltar para casa tranquila agora, nesse momento? Os rodoviários estão trabalhando? Boa noite, Marcela. Boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Sim, Marcela, os usuários do transporte coletivo estão podendo gozar aí de certa tranquilidade na volta para casa. Isso porque as mais de 120 linhas que passam aqui diariamente voltaram a circular normal, mesmo após essa paralisação. Os usuários estão podendo utilizar o transporte normal. Agora, o interessante é que, ao contrário dos outros terminais, aqui os usuários não enfrentam um problema de superlotação, porque aqui é considerado um início de rota. Então, as pessoas conseguem, inclusive, sentar, o que, ao contrário dos outros terminais, já chegam lotados os ônibus, as rotas não saem superlotadas. Aqui, os usuários estão, hoje, desfrutando de certa tranquilidade. É isso que está acontecendo aqui no terminal da Matriz nesse exato momento, Marcela. Volto com você no estúdio. Obrigada, José Carlos Amorim, do centro da cidade. Menos mal que a situação está normalizada. Bom, ainda nessa edição a gente mostra o clima para a partida de logo mais entre o Princesa dos Solimões e o Santos na Arena da Amazônia pela Copa do Brasil. Já no próximo bloco, freio não funciona, motorista perde o controle do carro e invade uma escola na zona sul de Manaus. E daqui a pouco